Nós vamos estar dando continuidade aos estudos da quarta-feira, que está falando diretamente sobre depressão, e o tema aí vocês já estão vendo aí, enfrentando e superando a depressão. Eu não sou psicólogo, nem tampouco tenho na área de formação a respeito disso, mas nesse exato momento eu vou compartilhar com vocês alguma experiência do que eu vivi também, porque algum tempo atrás eu fui acometido também de depressão também, né? Gente, vocês sabem, a maioria sabe, né? Eu tive uma perda muito grande, né? Foram anos de perda, perdendo mãe, irmã, irmão, de uma forma muito trágica, várias dificuldades, pandemia estourando para tudo quanto foi lado. Quem não teve depressão na pandemia não vai ter nunca mais na vida, tá entendendo? Todos nós fomos acometidos dessa dificuldade. E dentro disso daí a gente tem algumas saídas que o livro e a proposta do livro nosso, que a gente está estudando, Enfrentando e Superando a Depressão, de Marcos Kupper e Guilherme Falcão, eles dão para a gente algumas instruções que levam a gente a perceber tanto a questão de fé, quanto a de espiritualidade, como auxílio para a recuperação nossa de uma depressão. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a depressão, ela existe, ela é uma doença, tá? E ela precisa também ser trabalhada nos vários aspectos, não só do aspecto emocional, né? Mas também do aspecto espiritual, e é o que a gente vai estar pensando sobre isso hoje. Quem de você já enfrentou ou conhece alguém que enfrentou depressão? E aí, como é que a fé pode influenciar a respeito disso? É sobre isso que a gente vai estar pensando alguns minutos nessa noite, né? E aí a gente vai estar pensando sobre isso. O presente tema enfatiza que a fé, aliada a um tratamento adequado, pode ser uma fonte de força e esperança no processo de superação da depressão. Então, a fé que a gente tem, né, a nossa espiritualidade, ela é o ponto em que nós podemos realmente ter forças para poder vencer alguns momentos desses nossos, que são momentos de depressão que a gente vive em nossas vidas. Então, eu convido você primeiro a ficar de pé, para a gente poder estar orando, né, o Senhor. Janaína, coloca para a gente aí 1 Reis 19, do 4 ao 8, e depois a gente entra no slide, provavelmente dito. Baixa sua cabeça agora. Senhor Deus, o Pai querido, nós te agradecemos, primeiro de tudo, Senhor Deus, agradecemos pelo dom da salvação. Depois, Senhor Deus, nós colocamos, Senhor Deus, graças, Senhor Deus, por esse dia, Senhor Deus, que nós passamos, Senhor Deus, e pudemos, Senhor Deus, trabalhar e agora estarmos juntos aqui na Tua casa, louvando e bendizendo o Seu santo nome. Obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa. Muitos, Senhor Deus, gostariam de estar conosco aqui, não podem, Senhor Deus. E aqueles, Senhor Deus, que não podem estar conosco, que o Senhor, Pai, esteja visitando na sua residência, na sua casa, ou que esteja acompanhando conosco também aí pela live, que o Senhor, Pai, possa estar abençoando a vida dele da mesma forma que Tu tem abençoado a cada um de nós aqui. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou fazer a leitura juntos aí de 1 Reis, do 19, do 4 até o 8. 1 Reis 19, do 4 ao 8. Fica quieta aí, evento. Eu vou fazer a minha leitura na minha tradução, os irmãos acompanhem os versículos seguintes, os irmãos também podem acompanhar aí, fazer a leitura no Data Show. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma,
pois não sou melhor do que os meus pais. A igreja? Pode ir? Olhou ele, viu junto à cabeceira, o vento está brincando, né? Junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Podemos assentar. A gente está aqui num caso clássico aqui, né, de falando a respeito de Elias. Elias, depois, todo mundo já conhece a história. Nós já tivemos aqui o pastor Rodrigo, o pastor Admar, o pastor Enéas, a Jéssica, a Thaís, esteve aqui falando sobre a questão de Elias. Mas o que a gente precisa se apegar agora é mais do que a gente pode fazer, algumas coisas que é possível ser feita para que a gente possa, então, suplantar a depressão. Algumas delas, elas requerem ajuda minha, eu próprio comigo mesmo, você com você mesmo. Outras delas vão ter um ajuste de família, o outro vai ter a igreja que vai contribuir com isso, e os profissionais também da saúde que vão também ajudar você a resolver isso. E a gente vai estar pensando nisso nesta noite. Pode passar o primeiro slide. Tá, beleza. Então nós temos aí os versículos que foram vocês verem no slide aí. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura dos versículos à medida que eles forem aparecendo aí. Então, Mateus 11, 28. Podem ler, por favor. Então, já começa dizendo para a gente que a depressão ela é uma realidade que está no nosso dia a dia, o tempo todo. Então, é para nós, é para a gente ver. A depressão, ela não é pura e simplesmente frescura. A depressão, ela não é um faniquito, como a gente dizia antigamente, né? Não é faniquito de ninguém. A depressão, ela é um contexto mental, sim, mas ela também tem alguns contornos espirituais que nós precisamos também adequar e trabalhar. Da mesma forma, a gente pode ver que a fé pode ser uma ferramenta poderosa na nossa recuperação. E não é só uma questão de fé, não é uma questão só de você estar na igreja, estar com Cristo, mas também é uma questão daquilo que você vai trabalhar, naquilo que o Senhor vai falando com você à medida que a gente vai caminhando aqui. Vamos também explorar também os principais princípios espirituais e práticos baseados na história de Elias. Então, dentro do contexto que a gente vai estar pensando hoje, nós vamos estar explorando também alguns princípios espirituais que nos ajudam a combater a depressão, nos ajudam a aliviar os sintomas da depressão, né? E esses princípios espirituais, não só eles, mas alguns práticos. Por exemplo, a gente vai perceber em algum momento aqui que atividade física é algo importante também para aquele que está, então, saindo da depressão. Pode passar o próximo, Janaína, por favor. Bem, a gente vai começar primeiro sobre a ideia, a importância da dependência de Deus, né? O reconhecimento da dependência de Deus. Então, eu convido vocês a fazer a leitura de Salmo 37, 5. Vamos lá?
Então, a depressão, ela é um momento de fragilidade do ser humano. E aí eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque eu não, exatamente não é minha área de domínio sobre isso. Mas ela é um momento em que você se encontra muito frágil. E eu estou falando para vocês de uma experiência que eu vivi. Então, quando eu perdi o meu irmão em 8 de abril de 2020, eu vi o mundo inteiro abrir aos meus pés e eu enterrar naquele jeito. Então, eu já tinha perdido a minha mãe, perdido a minha irmã, e perder o meu irmão no auge da idade, aos 49 anos de idade, com um filho pequeno de 3 anos, aquilo me levou realmente para o fundo do poço. No meu caso, eu até conversando com o Enéas a respeito disso, Enéas falou assim: Carlinhos, isso é muito comum, porque sua bateria ela foi diminuindo até zerar. No momento em que ela zerou realmente, a gente fica perdido. E aí, como é que a gente começa a tratar a respeito disso, se nós passamos a vida inteira, por exemplo, tratando de pessoas, lidando com pessoas, aconselhando pessoas, e agora eu sou a pessoa que precisa de cuidado. A gente, às vezes, precisa colocar na nossa cabeça que isso é possível. Acontece para mim, aconteceu para vários outros pastores, acontece na vida de várias outras pessoas. Mas o mais importante disso, dentro da depressão que acontece, nós devemos também ter o reconhecimento na nossa cabeça, né? Após essas grandes dificuldades, de que Deus ainda está no controle a respeito disso. Eu, dentro desse quadro que eu tive que ter o meu particular com Deus, né, pastor Ronald? Aquele particular que a gente tem com Deus, assim, não estou entendendo. Meu sobrinho tem 3 anos de idade, eu vou fazer o que com ele? Ele era para poder ser tio dele, para poder levar ele para poder fazer bagunça, não é para poder criar ele, não era isso que eu tinha planejado. Eu não tinha planejado absolutamente nada disso. Eu estava ali de uma outra forma. Então, aquela conversa com Deus, aquela conversa franca com Deus, que não é uma questão de blasfêmia, não é uma questão de você ter... Porque Deus, Ele é Pai. Ele é um Pai que está ouvindo você a respeito das suas necessidades, das suas angústias. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é a dependência de Deus. Eu dependo de Deus, inclusive, para poder conseguir sair da depressão, né? Elias, após a grande conquistas espirituais, sentiu-se desanimado, desesperado e quis morrer, como a gente viu logo no início aí. Ele é um cara que foi capaz de grandes coisas, mas ele quis morrer. Ele estava em depressão, ele estava triste por algum motivo. Aquilo foi na alma dele. E ele precisou ser alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor da mesma forma. Nós precisamos reconhecer a necessidade de Deus em primeiro passo. Isso é o que a gente precisa entender quando a gente está num momento tão difícil desse. Às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, a gente acha que Deus, Ele não é o Senhor daquela dificuldade, mas tudo no mundo está sob o controle de Deus. E às vezes tem coisas que a gente não quer, às vezes são coisas que a gente não gosta, às vezes são coisas que a gente realmente vai sofrer, mas a palavra de Deus ela continua sendo a mesma. Ele estará conosco todos os dias da minha vida e não tem jeito. A depressão pode acometer qualquer pessoa, mesmo as espirituais, e aqueles que tenham conhecimento disso vão reconhecer a necessidade da ajuda como o primeiro passo. E o primeiro passo da ajuda justamente ela vem do Senhor. Porque a gente tem uma grande tendência quando a gente entra na depressão, é a gente achar que ninguém pode nos ajudar. Ninguém pode nos ajudar. E aí eu quero dizer para você que está passando por isso, para você que já passou por isso e tem confiança, ou está passando por isso nesse momento, que eu quero dizer para você que mesmo em meio à dificuldade, o Senhor Jesus ainda está com você, Ele está guiando os seus passos, e a gente vai ver isso à medida que a gente vai trabalhando isso.
Em 1 Pedro 5, 7, ele vai dizer assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E é nesse momento em que a gente está no meio depressivo, a gente precisa compreender que o Senhor ainda tem o controle de tudo na sua mão. E como eu falei para você, aquela conversa franca e séria era aquela conversa de um filho com um pai que tinha o controle de tudo nas suas mãos. Meus irmãos, foi um momento fácil. Hoje eu ainda consigo falar sobre isso muito tranquilo, sem chorar, sem me emocionar sobre isso. Mas você está na frente de um hospital, andando de um lado para o outro, o seu coração apertado, já dizendo para você assim: o seu irmão já não está mais aqui. E você anda de um lado para o outro, falando assim: Deus, pelo amor, não deixa isso acontecer. E isso, quando você enfrenta isso, o seu chão se abre. Você, quando enfrenta a sua dificuldade, o seu chão se abre. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus de 1 Pedro, ela continua sendo forte no dia para você que acredita no Senhor Deus. Que ele diz: lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Assim como Deus enviou um anjo para cuidar de Elias, ele usa pessoas e palavras, até pequenos gestos para restaurar. Foi o que aconteceu exatamente comigo da mesma forma. Eu estando mesmo no meio daquela dificuldade, eu consegui perceber e me submeter à vontade do Senhor. Foi fácil? Não foi fácil. Foi algo que bateu na minha cabeça: não, resolvi tudo, o Senhor está aqui no controle de tudo, não tem problema. Não, aquilo me assombrou durante 3 anos. 3 anos eu fiquei lidando com isso. Durante 3 anos eu lidei com essa depressão, mas sempre com a certeza de que o Senhor estava conosco. E o toque do Senhor na minha vida acontecia quando eu estava sentado na minha sala, por exemplo, e aí eu ouvia um telefone e alguém me ligava. Carlinhos, querido, estou ligando querendo saber como é que você está. Você está bem? Você está legal? Aí bati um papo. Daqui a pouco, a minha campainha tocava do nada. Aí aparecia um cara grandão lá na porta, lá. Eu olhava assim, quem era? Era o pastor Edmar. Não, eu vim aqui ver como é que você está. Entrava pela porta, sentava, batia um papo, trocava uma ideia, a gente ria, a gente sorria. Aquilo mudava o meu ser, mudava a minha vida, mudava as coisas para mim. E é isso que a gente pode dizer que é o Senhor que nunca abandona você. Em meio à dificuldade, sempre o Senhor vai mandar alguém para poder falar contigo. Em meio à dificuldade, sempre vai ter alguém com uma palavra boa para você. Você precisa primeiro entender que o Senhor, Ele está cuidando de você. E a partir do momento que você entende que o Senhor cuida de você, você vai conseguir ver o toque do Senhor nas mínimas coisas da sua vida. Como um telefone, como uma palavra, como um aperto de mão, como um abraço que muitas pessoas me deram e que você também pode receber. Desta forma, o Senhor tem cuidado de você. Deus não tem... Pode ser que Deus mande anjo para poder resolver o seu problema, mas do outro Ele vai mandar simplesmente o anjo chamado seu Hermes, por exemplo, que vai te dar um abraço, um anjo chamado, por exemplo, Norma, que vai te dar um abraço, vai te dar uma palavra, uma Josi que vai lá e vai cantar uma música para você. É o Senhor cuidando de você. Sem essa percepção de que o Senhor cuida de nós a todo tempo, nós aí sim, nós entraremos num buraco que nós não conseguiremos sair de forma nenhuma. Pode passar o slide. Isso é o toque da graça divina. Deus nos alcança em meio à nossa dor com a sua graça. E isso é alcançar pela graça, irmãos. Isso é você conviver com isso. É você estar num leito de hospital e daqui a pouco aparecer alguém lá, vim te visitar. Você nem esperava aquela visita. Estamos ali do lado de fora com o irmão Roberto ali, que gosta muito de visitar. Às vezes você está lá parado, lá daqui a pouco chega na porta. E aí, como é que você está? Vim ver você.
Quantos de nós aqui já não foram abençoados e agraciados pelo toque do Senhor através da vida do nosso irmão Roberto? E você também pode ser uma bênção na vida de qualquer pessoa que está passando por um momento de necessidade. Às vezes, daqui a pouco, você está lá deitado no seu leito de hospital, aí aparece um cara grandão lá, com a carequinha lá, e o óculos, e fala assim, vim ver você. Pastor Rodrigo, como é que o senhor está aqui? Como é que você está? É essa forma que o Senhor tem de nos ajudar, de tirar a gente daquele buraco, naquele exato momento. É uma conversa, é um sorriso, é uma brincadeira, é às vezes um ambiente que é mudado, é às vezes uma canção cantada, uma palavra do Senhor lida naquele exato momento, nos ajuda. O toque da graça de Deus, ela é divina. A graça pode ser percebida por meio do conforto, pelas palavras e pelos gestos. E aí, quantos de nós aqui não passou por um momento de dificuldade, e aí teve uma pessoa do seu lado, às vezes você nem sabe quem é, nunca mais vai ver essa pessoa, mas essa pessoa do teu lado está falando assim, precisa de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? O Senhor está mandando alguém para poder falar contigo. É o toque da graça do Senhor para a sua vida. Elias foi fortalecido por Deus na sua caminhada. Ele estava lá e foi alimentado pelo Senhor por causa do toque da graça divina de Deus. O toque da graça divina de Deus, ele está presente na minha vida, está presente na sua vida todos os dias. Basta que a gente se atente para ele. Quantas coisas você já já recebeu livramento e você não tem nem a mínima noção de que você recebeu? Ontem, por exemplo, eu saí daqui de uma reunião que a gente estava do seminário. Quando eu cheguei em casa, a Denise estava ligando para mim, Carlinhos, acabaram de ter uma tentativa de assalto aqui na rua. Eu falei, livramento de Deus. Eu estava na casa do Senhor aqui, né? Com o pastor Rodrigo aqui em reunião. Acabei de chegar em casa, o assalto aconteceu pouco antes de eu chegar. Quem sabe se eu for embora mais cedo, de repente não era eu que tivesse sido assaltado. Então o que eu tenho que fazer? Glorificar o Senhor, o toque do Senhor, a graça do Senhor, ela é sobre nós. Quais são os anjos que Deus tem enviado para ajudar no momento difícil para você? Pensa aí no seu momento difícil. Pensa na sua dificuldade aí em casa, você também. Qual é o anjo que o Senhor tem mandado na sua vida? Para poder tocar na sua vida. Para poder te dar uma palavra de agraciar. Uma outra coisa, pode passar o nosso slide. A jornada pelo deserto. Vamos lá? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A caminhada com Deus é uma jornada de aprendizado. Muitas vezes a gente entra dentro da depressão, a gente tem na depressão, e algumas pessoas com depressão, ela começa a perceber dentro de si, olhar e ver tudo que há de ruim para ela. Mas é um momento também que você pode olhar e mudar algumas rotas de sua vida. A caminhada com Deus é uma jornada de aprendizado. Não é porque você está passando por um momento de dificuldade, não é porque você está passando por um momento triste na sua vida que você não pode tirar algum aprendizado. O Senhor tem um aprendizado para você a ser colocado nesse momento difícil, tanto o meu quanto o seu. O Senhor, Ele está ali buscando uma forma de te ensinar alguma coisa, de mostrar para você algum ensinamento. E esse ensinamento, depois, no futuro, poderá ser reproduzido na vida de outros, que poderão não passar por essa dificuldade, mas, às vezes, ajudar essas pessoas a passar por tal dificuldade. No deserto, encontramos autocompreensão e reavivamos nosso propósito. A ideia é justamente essa. A gente, dentro desse deserto, a gente precisa começar a ter compreensão do que é e quem é.
como nós somos, o que nós devemos fazer, qual é a nossa caminhada, qual é o nosso propósito. Muitos de nós passam a vida inteira sem perceber qual é o seu propósito real, mas no momento em que você vai lá embaixo, na tristeza, no momento triste, é um momento que você também é chamado pelo Espírito Santo de Deus a perceber qual o seu propósito, por que é que você está neste mundo, para quem é que você serve, quem é o Senhor da sua vida. É uma ideia principal de autocompreensão, mas também é uma ideia de reavivarmos aquilo que nós aprendemos. Nós aprendemos desde o outro, podemos colocar em prática justamente no momento da depressão ou no momento de dificuldade da nossa vida. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que governa a sua vida? Quem tem o controle da sua vida? Essa compreensão nos faz perceber o versículo anterior, que nós devemos entregar tudo na mão dele e deixar que ele cuide de nós da mesma forma. Podemos passar? Ouvir o sussurro de Deus. Vamos lá? Gente, às vezes a gente tem tanta preocupação em querer que Deus se mostre de uma forma mirabolante, né? A gente quer ver faísca, a gente quer ver anjo descendo, a gente quer ver tudo de maravilhoso. Mas Deus, ele se manifesta para mim e para você de uma forma tão simples, tão íntima, que às vezes a gente fica até bobo, mas é isso mesmo, mas é só isso, não vai ter uma faísquinha nem nada? Não, não tem, irmão, é isso. É o revelar de Deus na minha vida, o sussurro de Deus na minha vida e na sua vida, mesmo em meio à sua dificuldade, mesmo em meio às suas desavenças, mesmo em meio àquilo tudo. É aquilo que eu estou falando para vocês. Foi muito difícil passar por esse problema. Foi muito difícil passar por esse momento de depressão. Muitas vezes, isso era só um sussurro, de você estar sentado ali num canto, e aí daqui a pouco vem uma voz do meu lado, é a Denise. Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Quer alguma coisa? Era apenas isso. Não tinha nada de mirabolante. Não tinha nada de fenomenal, mas era o Senhor cuidando, tanto de mim quanto de você. Ouvir a sua voz é essencial na cura. Eu e você precisamos ouvir a voz do Senhor no meio da dificuldade, no meio da tormenta, porque Ele fala, Ele continua falando. E eu e você precisamos estar o quê? Com os ouvidos atentos. Às vezes, realmente, a nossa cabeça não está no lugar. Realmente a nossa cabeça ela tem uma série de preocupações, mas Ele está chamando a mim e para você. Ouça que eu estou falando contigo. Ouça a minha voz. Permita que eu fale com você. Eu não estou aqui fazendo nenhum estardalhaço, não. Eu quero falar único e exclusivamente com você. Elias ouviu Deus no sussurro, não no vento ou no terremoto. Ele ouviu Deus no sussurro. Tem uma música do Arauto que canta sobre isso, né? Que Deus, ele não está no meio do terremoto, não está no meio da tempestade, mas ele está na brisa, no sussurro. Meu Deus é tranquilo e ele quer trazer tranquilidade ao meu e ao seu coração. Próximo slide, por favor. Podem fazer a leitura. O papel da comunidade cristã. Então, a fé não se vive isoladamente, né? Então, nós viemos aqui e professamos a nossa fé no meio da nossa comunidade. Então, nós viemos aqui, adoramos o Senhor, louvamos o Senhor, oramos na segunda-feira, oramos na quarta-feira, oramos no domingo, oramos domingo de manhã, domingo de noite, sábado. E quando tiver a oportunidade da igreja aberta, a gente está isso. A gente não vive uma fé isolada. Então, de forma que eu e você temos que ter preocupação como comunidade com aquelas pessoas que não estão no seu melhor dia, na sua melhor versão, né?
É muito fácil, porque quando a gente deixa o Espírito Santo falar no seu coração, você fala assim: e aí, Ronald, tu não está bem hoje não, né? Aí a gente sabe, porque o cara tem um sorrisão desse tamanho, daqui a pouco ele está com a tromba desse tamanho, ele não está bem hoje. Tem alguma coisa que está errada. Às vezes uma pessoa que é muito quieta está mais quieto ainda. Aí você vai lá, irmão. Às vezes não precisa saber de nada, mas como comunidade, é só se aproximar do irmão e falar assim: meu querido, você não está bem, mas eu vou orar por você hoje. Vem cá que eu vou orar por você. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo tem incomodado a mim e a você para poder orar por uma pessoa, pura e simplesmente orar por aquela pessoa. Eu canso de receber mensagem do Tiel, por exemplo. Tiel manda mensagem para mim: irmão Carlinho, pastor Carlinho, eu estou orando por você. A paz do Senhor vem no meu coração com isso. E quantas vezes o Senhor está falando com você assim, ó: o irmão falando de tal que você lembrou, ajoelha agora e ora por ele. Pensa nele nesse momento que ele está vivendo. Eu não sei o que está acontecendo com ele, mas Deus está mandando eu orar por ele. Nós, como comunidade, nós temos que também buscar esse processo. Da mesma forma, amigos, familiares são essenciais no processo da cura. Eu digo para vocês, por que isso? Se não fossem os meus amigos, se não fosse a minha família, se não fosse a minha esposa, meus filhos, os meus primos, eu com certeza teria muito mais dificuldade para poder sair desse momento que eu vivi. Porque, como eu falei para vocês, é isso aí. Às vezes você está lá cabisbaixo, a vida está ruim, não está boa, daqui a pouco aparece o candango lá na tua casa: oi, cheguei aqui. Não, vai tomar café? Não, vim só ver você, ver como é que você está. Então, aí nós como comunidade, como igreja, nós somos fundamentais para trabalhar com as pessoas que estão com depressão. E você que está com depressão, você precisa buscar um membro da igreja, buscar o seu pastor, buscar os pastores. A igreja tem pastores que podem te auxiliar, podem orar com você, podem trazer para você ânimo. O gabinete do pastor Rodrigo está aberto para você todas as vezes que você precisar que isso aconteça. Compartilhar dores e alegria fortalece o indivíduo. E esse é o grande problema. Às vezes a gente quer que essas coisas fiquem apenas para nós, porque é só minha. E aí, quando a gente tem a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas, a gente vai vendo também que o Senhor vai lavando os nossos corações, ela vai limpando os nossos corações. Aí eu costumo dizer que conforme a gente vai, falando de coisas para pessoas, a gente começa a raciocinar em alguns momentos, em algumas situações. E esse raciocínio vão, às vezes, trazendo para a gente solução para os nossos problemas. Não é pura e simplesmente, é Deus agindo no meio da conversa, no meio da comunidade. Então, as dores e alegrias não precisam ser ajudadas a fortalecer o indivíduo. Compartilhar as dores e a alegria fortalece a nossos laços individuais. Pode passar para o próximo, Janaína. Uma outra coisa que é importante também que o livro traz para a gente é ressignificando a vida. Vamos ler aí Romanos. Você precisa compreender esse versículo de uma forma mais contundente. Não só compreender, mas trazer para você de uma forma assim. Porque às vezes a gente acha que o problema foi um indivíduo, foi exatamente o que aconteceu comigo. Aí você assim: Carlinhos, de que seu irmão morreu? Eu falei: para mim não interessa. Ele morreu, saber do que ele morreu, não vai trazer ele de volta. Se soubesse, se trouxesse ele de volta, já estava resolvido. E às vezes isso só traz mais dor para a gente. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor que o filho dele foi assassinado por um policial militar, que tinha saído de casa para cortar o cabelo, foi assassinado pelo policial militar. E ele dizia o seguinte:
enquanto no coração dele, ele ainda queria lidar com justiça e queria resolver isso da forma dele, Deus estava falando para ele que aquilo já estava resolvido. 3 anos depois, quando ele foi no fórum, né, para poder saber do inquérito, e aí o cara, não tem nada ainda não resolveu nada ainda não. E ele saiu deprimido de lá de dentro, e Deus falou diretamente no coração dele: por que você ainda está mexendo com isso? Isso já está resolvido. Às vezes nós precisamos, né, verdadeiramente entender que as coisas solucionadas em Deus já estão solucionadas em Deus. Não tem como resolver, não tem como voltar. Deus transforma a dor em propósito. Foi o que aconteceu com esse pastor. Esse pastor, ele montou na comunidade dele, né, um projeto que tirava da rua várias crianças, só como propósito pela perda do filho dele. Deus, ele precisa também dar para nós propósito, e nós precisamos entender os propósitos que Deus tem na nossa caminhada, porque Deus, ele não tem palavra de morte para mim e para você, mas o que ele tem é palavra de vida. E nós precisamos entender que a nossa vida continua, ela precisa ser uma caminhada. Ao experimentar da depressão, pode ser usada, a experiência da depressão pode ser usada para ajudar outras pessoas. E é o que Deus tem me permitido fazer. Quantas pessoas que eu tenho abordado que estão com sintomas de depressão, estão com depressão, e aí eu posso falar para eles da minha experiência, de como eu venci a depressão, de como Deus me ajudou a percorrer tudo isso, e simplesmente essa pessoa também tem uma oportunidade também de crescer da mesma forma. Assim como Elias, podemos receber uma nova missão, e Deus me deu uma nova missão. Para vocês verem como é que estava tão complicado o negócio, eu estava no 8º período, faltava 6 meses para eu poder terminar o seminário, e eu queria desistir. Falei, vou desistir, não quero mais. Não quero mais. Mas Deus, ele falou ao meu coração, mandou pessoas ao meu coração, mandou gente ao meu coração, mandou pessoas para poder falar comigo, e eu consegui terminar. Então, não foi uma vitória única, exclusivamente minha, terminar o seminário. Então, quando eu me formei, que eu vi minha igreja lá, vi todo mundo lá, não foi uma vitória minha, foi minha e da minha igreja, que junto comigo passou por essa dificuldade. E eu tenho a oportunidade de testemunhar o poder de Deus na minha vida sobre a depressão. Que aconteceu na minha, também pode acontecer na tua, da mesma forma, se você entregar para Jesus. O próximo, por favor, Janaína. Algumas ações práticas para recuperação. Vamos lá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer. Primeiro, oração, leitura da Bíblia e comunhão. Numa tendência nossa de depressão, que a gente quer se isolar. E ele está chamando para a gente fazer o contrário. A gente está precisando em oração, leitura da Bíblia e o quê? Comunhão. Eu sei que você às vezes pode estar triste e não quer participar de um evento da igreja, por exemplo, como um passeio, igual nós tivemos no sábado agora. Mas eu garanto para você que quando você chegar lá, Deus vai encher o seu coração de alegria. Quando você estiver no meio da comunidade, quando você estiver conversando com pessoas, estiver com gente da mesma forma. Uma outra coisa que é muito importante, mas, assim, confesso a vocês que essa parte aí eu não curti muito não, que foi cuidar do corpo, né? Então, sabe que todo mundo sabe que eu detesto andar, não gosto de correr, não gosto de nada. Mas a própria medicina fala para a gente que cuidar do corpo, da alimentação, né, fazer exercício físico, nos ajuda no combate à depressão da mesma forma. Isso é algo que você pode fazer por você mesmo. Isso não depende de ninguém para poder fazer, você pode fazer por você mesmo.
Outra coisa, procure ajuda profissional. Por mais que a gente entenda que espiritualmente o Senhor, Ele cuida de nós, mas o Senhor cuida de nós também através de pessoas. Uma ajuda profissional, ela é importante. E aí, gente, não tem esse negócio não. Hoje, graças ao bom Deus, nós temos terapeutas aí de vários terapeutas em várias áreas. Tem gente especializada em várias áreas. E você precisa, porque isso é ferramenta do Senhor para poder ajudar você, para poder tirar você desse momento ruim, para poder ajudar você a passar por essa depressão. Terapeuta e acompanhamento médico, sim. Ah, não, mas eu sou crente, isso aqui eu vou curar seu coração. Beleza, irmão, eu até entendo o que você está falando. Mas por que você está rejeitando um médico se o Senhor deu inteligência às pessoas para poder estudar, para poder conhecer a mente e poder ajudar você? Então, meu querido, abra mão desse conceito no teu aí, experimente. Você às vezes está passando por uma caminhada tão difícil que seria muito mais leve se você tivesse um acompanhamento terapêutico, se você tivesse um acompanhamento de um médico para poder lhe dar uma medicação. Quer dizer um negócio? Se você não dorme direito, logo você, no outro dia, você está cansado, você vai ficar irritado, vai ficar ansioso. Então, às vezes, o cara ele tem que dar um Rivotrilzinho lá para o sujeito dormir. Aí, toma aí. Sossega aí, um sossega-leão para o cara dormir. Isso aí faz parte. Não é que vai ficar a vida inteira com isso, mas isso faz parte, meu querido. Isso não tem demérito nenhum. Tanto é que não tem demérito nenhum que nós estamos estudando um personagem da Bíblia, homem de Deus, capaz de fazer proezas que nem eu nem você temos condição de fazer, que passou por um momento desse. Nós precisamos trabalhar da mesma forma. Outra coisa é manter-se conectado, cultive amizades e participe da sua vida em comunidade cristã. Então, gente, não se isola, não fica quietinho no canto. Ah, não, hoje eu estou triste, vou ficar em casa. Não, vem para a igreja. Se você está triste, está aborrecido, vem para a igreja. Para o Senhor tirar do teu coração a tristeza e o aborrecimento. Procure gente. Viva com gente. Nós não fomos feitos para viver só. Quando Adão estava só lá, Deus arrumou logo uma mulher para ele. Falou, Adão, tu está aí, está muito tranquilo aí, vou arrumar para você o problema. Não, por causa de arte que fala isso, não sou eu não, tá? Vamos lá. Vamos lá, próximo programa ainda. Vamos ler? Mateus 28. O processo de depressão, ele é um processo contínuo, irmãos. Você sempre tem que ficar se cuidando, não adianta. Porque a gente, o Enéas, ele tem um aparelho, a gente teve em segunda de Anchieta, né? O Enéas estava falando sobre luto. Às vezes a gente pensa que o luto é apenas quando você perde alguém, algum ente querido, né? Alguma pessoa. Mas você tem o luto de várias espécies, você perdeu o emprego, é um luto. Você caiu doente, é um luto que você vive, né? Então, isso tudo são coisas que estão inerentes a cada um de nós. Você pode ser o melhor crente do mundo, você pode vir na igreja todos os dias, orar igual o Daniel 3 vezes ao dia, até mais, mas você vai ficar doente. Você pode ter uma doença grave, pode ficar mal. Isso vai acontecer porque nós somos humanos. Isso é inerente ao ser humano. Todos nós. Mas Deus, Ele tem também cuidado disso também para cada um de nós. Fé persistente e apoio são essenciais. Então, a gente persistir na nossa fé. Eu vou conseguir sair disso. Eu vou melhorar. E uma das coisas que a nossa mente sabota a gente é dizendo para a gente, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E a palavra de Deus diz para a gente assim, você é um vencedor, você vai conseguir. E a gente prefere ouvir a nossa voz do subconsciente, mas não ouve aquilo que Deus está falando. Confie em Deus ainda que tenha muito para realizar na sua vida. Às vezes você está num processo que vai ser longo.
Cada pessoa tem um tipo de reação. Tem gente que consegue sair do processo muito rápido. Tem gente que demora mais tempo para poder sair do processo. Mas o importante é que você viva o processo que Deus tem para você. Porque o Senhor conhece você, o Pai cuida de você. Ah, não, mas fulano de tal é muito mole. Não interessa o que as pessoas falam. O processo seu com Deus é diferente do processo do fulano. O processo de Deus com o seu é com você e único e exclusivamente. Não é com fulano. Com fulano é outro processo. Deus, ele precisa trabalhar com isso. Pode passar o próximo, Janaína. E terminando, vamos ler? Salmo 42, 11. Porque mesmo no processo de depressão que você vai passar, se você confiar que a sua fé em Deus, a ajuda da sua comunidade, dos seus parentes, dos seus amigos, eles podem ajudar você a sair dessa depressão, e você ainda vai conseguir ainda ter no seu coração a certeza de que Deus tem cuidado de você a todo instante. E aí ele vai dizer o seguinte: a fé oferece força e direção para enfrentar a depressão. Mas ele vai dizer também que a cura é possível quando nós combinamos a nossa espiritualidade, apoio profissional e autocuidado. Então, você precisa ter fé, ler a palavra de Deus, confiar em Deus. Você precisa do profissional, procure um profissional de saúde que possa ajudar você nessa caminhada. Procure também a sua igreja, a sua comunidade e coloque para ele: meu irmão, eu preciso de ajuda, pode orar por mim? Muitos de nós não recebem bênção porque são marrentos, né? Não querem dizer que estão sofrendo. Ah, eu estou com um problema. Você não precisa dizer o seu problema, irmão. Falei, pastor Rodrigo, eu estou com um problema, o irmão pode orar por mim? Pastor Zé Ramos, eu estou com um problema, você pode orar por mim? Eu não tenho dúvida que o pastor vai orar por você. Pastor Admar, eu estou com um problema, o senhor pode orar por mim? O senhor pode orar pela minha família, pelo meu filho? Não precisa contar a sua história, apenas você precisa abrir a sua boca e deixar o Senhor realizar. Reafirmando a esperança em Deus, que é a nossa esperança em tudo. Mas Deus, ele sempre, não há dificuldade que o Senhor não tenha propósito na sua vida e não lhe deu escape, né? Deus não tem cobertor curto. O cobertor do Senhor é na medida para cada um de nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Finalzinho, eu queria deixar para você só mais um versículo finalizando tudo isso, que diz o seguinte: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar danos, planos de lhe dar esperança e um futuro. É o que diz Jeremias 29, 11. Os planos que o Senhor tem para mim e para você são planos de vida e não são planos de morte. Você pode estar num deserto, mas o deserto não é o lugar que o Senhor quer que você pare. Ele quer que você continue caminhando. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, ó Pai querido, nós te agradecemos pela tua misericórdia na nossa vida, Senhor Deus. Continue nos ensinando, Senhor Deus, a confiar em Ti, Senhor Deus, mesmo em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Eu sei que muitas vezes, Senhor Deus, as tormentas da vida, Senhor Deus, nos tiram, Senhor Deus, verdadeiramente do curso, Senhor Deus, que Tu tem preparado para nós. Mas nos reconduza, Senhor Deus, envie os Teus anjos, Senhor Deus, para que possa, Senhor Deus, realmente, Senhor Deus, nos levar para o caminho que Tu queres, Senhor Deus, e nós possamos perceber a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.